Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero trazer aqui para vocês duas ações bastante solicitadas que vêm de fortes quedas aí nos últimos anos, até 88% de queda, mas que vem subindo no curto prazo e existe a possibilidade de continuidade dessa recuperação. Deixo antes o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós falemos nos próximos vídeos. Vou utilizar aqui o nosso Capitalismo Fundamentos, que é a ferramenta de análise fundamentalista da Capitalismo, né, exclusiva aqui para os nossos clientes. E hoje nós vamos falar de duas empresas varejistas. Os códigos vão estar aqui, começando com a Riachuelo Guararapes. E o que elas têm em comum, né, pessoal? Primeiro, são duas varejistas de vestuário. Né? O varejo de vestuário tem uma dinâmica diferente dos demais varejos, vamos dizer assim, já que o e-commerce vem crescendo bem, mas ainda existe, né, a vontade, a necessidade das pessoas de ir para as lojas. Né? Então é diferente do varejo de Magazine Luiza ou de Casas Bahia, que o varejo físico puxa muito a margem para baixo. Além disso, são empresas que vêm ganhando market share aí nos últimos anos, até porque, né, pessoal, como eu brinco, se tá ruim para uma empresa como a Riachuelo, ou para a Arezzo, ou para a C&A, ou para a Renner, imagina para quem não tem, né, a gestão dessas empresas que estão hoje na bolsa, que tem capital aberto. Os resultados trimestrais foram muito fortes, né? A gente tem uma bela tendência de diminuição de custos, despesas, aumento da receita, aumento das margens, aumento de vendas em mesmas lojas, né, as empresas gerando caixa e voltando a ter resultados mais positivos, já que após a pandemia o negócio foi feio. Né? A gente não pode esquecer que com o fechamento de lojas, né, as empresas tiveram problemas aqui, não como as que estão fora da bolsa, mas elas também tiveram os seus problemas. Vamos comentar um pouquinho sobre a Guararapes Riachuelo, né, pessoal, que foi uma empresa que sofreu mais em função de questões financeiras. Eles perderam a mão em operações de empréstimo, operações de crédito. A empresa já conseguiu adequar isso. A empresa vem melhorando bastante aí nos últimos anos em termos de gestão. É uma das poucas empresas que tem confecção própria, inclusive uma das maiores do mundo. E além disso, eles têm o shopping em Natal lá, que a gente já comentou algumas vezes, que existe sempre a possibilidade de venda desse ativo. É uma ação que tem múltiplos baixos, o que até não é muito comum para empresas de varejo. Quando a gente olha, por exemplo, aqui o PL, né, pessoal, a média aqui o preço sobre o valor patrimonial, desculpa, é bem baixo, né, mesmo com a melhora da empresa. Se nós olharmos aqui um PL na casa de 10 vezes um PVP de 0,81, mostra exatamente isso, né, como os preços aqui estão achatados. Outra coisa, quando a gente olha a questão de receita e lucro, né, na pandemia a receita caiu, mas depois conseguiram recuperar, e o que a empresa estava devendo era resultado na última linha. Os últimos 12 meses aí o resultado já vem bem forte, né? Como eu falei, a empresa sofreu um pouco em função dessas questões aí ligadas à financeira da companhia, né? E quando nós olhamos aqui, né, pessoal, a readequação da empresa nos últimos anos, a dívida em forte queda, que era um dos problemas, quem sabe o principal problema da empresa em função dessas perdas financeiras que eu comentei. Tá? Então, um belo ativo aí, depois a gente vai olhar também a tendência gráfica, mas um belo ativo aí para ficar de olho. Temos aqui, pessoal, para quem ainda não baixou, um relatório grátis falando sobre a Marco Polo, né, uma das small caps de destaque aí da Bolsa, e uma empresa que vai continuar performando muito bem no curto prazo. Isso pode continuar impulsionando a alta das ações. O relatório grátis para vocês baixarem vai estar aqui na descrição e nos comentários do vídeo. A outra empresa é a Lojas Renner, né, pessoal? Quem sabe uma das principais empresas do Brasil, né, de varejo. É uma empresa referência global, né? Sempre que alguém ia abrir alguma rede de varejo fora, estudava o caso de Renner. Né? Tem uma empresa só no mundo aí que tinha margens maiores do que Renner, né? Ou seja, uma empresa que tem historicamente uma gestão muito boa, mas também sofreu na pandemia. Sofreu muito menos do que outras empresas, mas também sofreu. Assim como a Guararapes Riachuelo tem múltiplos baixos, quando a gente olha o PL, né, pessoal, muito baixo, a média histórica aqui, hoje o PL está na casa de 12 vezes, os últimos 12 meses, a média histórica é de 24 vezes, né? E quando a gente começa a olhar, né, pessoal, os resultados de Renner, a gente vê que o mercado, que é soberano no curto prazo, mas exagerou também. Primeiro, quando a gente olha a receita aqui de Renner, ela sofreu um pouquinho
na pandemia, depois já recuperou, né, e vem aumentando as margens e a lucratividade também. Em 2022 nós tivemos ganhos não recorrentes em função de questões de crédito tributário, mas enfim, né, nem na pandemia a Renner deu prejuízo e já recuperou muito acima do que estava lá em 2019 com essa melhora consistente de margens, tá? E outra questão interessante, né, pessoal, que Renner, né, em relação a outras empresas, é que tinha, talvez aí comparando com a Graziotin, mas é que tinha uma situação financeira mais tranquila, porque antes da pandemia, a Renner tinha feito uma oferta de ações, né, tinha aquela possibilidade da Renner, inclusive, comprar outra empresa. Com a pandemia, eles suspenderam, né, qualquer possibilidade de fazer algum negócio, alguma compra, alguma aquisição, ficaram com aquele dinheiro em caixa, e isso somado à ótima gestão da empresa, né, tem essa situação hoje aí de dívida líquida negativa, ou seja, o caixa cobre toda a dívida e ainda sobra dinheiro, né, mostrando aí que esse histórico de excelente gestão da Renner, principalmente após a entrada do Galó, que agora não está mais na empresa, mas principalmente após a entrada do Galó, né, a empresa ela tem essa cultura não só em relação à preocupação com o cliente, ao bom atendimento, mas também na gestão da companhia, tá? Então, duas empresas aí que vale a pena ficar de olho nesse segmento, nós entendemos que são baratas, apesar da alta recente. Quando a gente olha graficamente, né, pessoal, aqui tem a Guararapes Riachuelo, né, que chegou a cair de R$ 28 para R$ 13,50, vem no movimento de recuperação desde 2023, mas muito mais lateral aí do que qualquer outra coisa, né, e tem um espaço muito grande aqui para cima, num claro canal de alta. E temos aqui a Renner, né, que agora, em abril, rompeu essa longa tendência de queda, né, que vinha desde lá de 2020, né, chegou a bater quase R$ 44 para cima, R$ 10 para baixo aqui, e recuperou, tá em torno ali de R$ 16, mas é um ativo que continua bastante defasado, bastante barato, e graficamente recém rompeu, como eu falei, essa tendência de queda que vinha aí já há quase 5 anos, tá certo? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, né, para quem quiser conhecer a casa de análise, a research da Capitalizo, as nossas assinaturas, a consultoria para quem tem valores acima de R$ 300 mil, pode nos contatar, o relatório de performance, né, pessoal, que tem os resultados de todas as nossas estratégias. Eu lembro que a Capitalizo é a melhor empresa de investimentos do mercado, né, que tem o melhor atendimento, tudo feito de maneira transparente e independente. Dúvidas? Nos chamem lá no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza nós vamos auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!